Você sabe como usar as energias que te envolvem para melhorar a harmonia familiar? É sobre isso que nós vamos falar. Vem comigo! Hoje o assunto que trago é muito interessante e talvez de muita utilidade para todos nós. Muitos ficam se perguntando, tá, Valrey, você fala que cada um tem as energias que envolvem e tudo mais, que essas energias trabalham ao nosso favor e o não cuidado dessas energias podem causar interferência no meu dia a dia, pode trazer vibrações negativas, pode trazer conflitos e tudo mais. E é verdade. Então, quando nós falamos da questão da harmonia familiar, é só a gente pensar o seguinte: são várias pessoas reunidas através de laços sanguíneos, e não só sanguíneo, que na verdade, quando nós ingressamos em uma família, quando o nosso espírito se junta àquelas pessoas, tem algumas razões para isso, alguns propósitos para isso. Um deles é por afinidade e outros até para que a gente cumpra algum resgate, algum acerto, alguma coisa que ficou pendente, de outras existências, e é dado a nós a oportunidade de estarmos revendo isso e reaprendendo nessa grande roda da nossa evolução, das nossas reencarnações, e isso tudo tem um propósito estabelecido. Em pensar que nós temos várias pessoas, vários espíritos ali encarnados, e cada espírito, cada ser humano, ao trazer o seu espírito, traz em si a sua energia, a sua vibração. Em alguns momentos, cada um desses elementos da família entram em sintonia com vibrações contrárias, com vibrações diferentes. Mesmo que aquela família se encontre numa linha de integração, de ajuda e tal, mas os pensamentos, a diferença do pensamento, das intenções e dos propósitos, podem estar desestabilizando o equilíbrio dessa família. Então é importante que a gente tenha essa consciência para buscar integrar essa vibração. E uma das coisas fundamentais que eu recomendo é procurar realmente conhecer qual é o propósito de cada um, o que cada um pensa, como é que cada um enxerga o mundo à sua volta, o que ele pensa da vida. Então é importante que você, pai, você, mãe, você responsável por um núcleo familiar, e que você, de vez em quando, num momento de relaxamento, num momento de tranquilidade na sua casa, reúna as pessoas, tentem conversar sobre coisas um pouco mais profundas, no sentido assim, de conhecer o propósito. Eu sei que hoje nós vivemos já uma certa dificuldade, uma certa interferência no diálogo com os nossos filhos, até por conta do fascínio tecnológico. Hoje nós percebemos que as pessoas, os jovens em geral, não só os jovens, já tem muitos adultos envolvidos, estão muito voltados para a questão da tecnologia, do celular, da internet, das redes sociais, e etc, etc, etc. E o que acontece? De certa forma, isso também causa um distanciamento da alma, dessa integração, dessa harmonia familiar que nós temos que resgatar. Não que seja totalmente nocivo, porque nós sabemos que a tecnologia ela existe, faz parte do nosso processo evolutivo, e ela existe para nos ajudar, para nos auxiliar no nosso desenvolvimento, na nossa comunicação, e isso é muito importante. Mas eu estou falando aqui, em termos de harmonizar a energia familiar, é de algo muito maior do que isso. É de algo que a gente precisa realmente compreender, que cada ser humano tem a sua existência, tem as suas qualidades, tem as suas habilidades, tem os seus conflitos internos, tem as suas querências, suas inquietações. E no momento em que há um propósito numa família, de se conduzir aquela família até o ponto em que cada ser daquela família adquira a sua autonomia, possa enfrentar o mundo, aí a missão estaria cumprida. Então, o que a gente conversa aqui nesse vídeo, exatamente para pontuar a você, pai, a você, mãe, que procure ouvir
o coração dos seus filhos. E vou dizer mais, independente da idade, que aqueles que têm um conhecimento um pouco mais avançado da parte da espiritualidade, da parte da, como é que se diz? Daquilo que transcende a nossa matéria bruta, né? Que transcende a nossa existência material, vão perceber que às vezes até uma criança, mesmo na sua tenra idade, ela tem mais a nos ensinar do que nós a ela. Prestem mais atenção. Eu costumo dizer o seguinte: a criança, até por volta dos seus 7, 8 anos, ela traz uma pureza tão grande que realmente acreditamos que há uma conexão muito direta ainda desse ser com o astral, com as coisas da espiritualidade. Aí eu sempre falo assim, né, que isso é um aprendizado nosso, né, do nosso povo. Quando você tiver dúvida de alguma coisa na sua vida, de alguma decisão que você vai tomar, você não precisa explicar à criança, tintim por tintim, daquilo que está te preocupando, mas você só pergunta para ela assim: você acha que eu devo fazer ou não devo fazer uma determinada coisa? E espera a resposta. Com certeza, a resposta que aquela criança te der, feita dessa forma, sutil, é um direcionador para você. E isso é uma coisa, porque quando nós falamos com uma criança, nós perguntamos a uma criança uma coisa nesse nível, ela tem uma conexão maior do que a gente até esse período com a espiritualidade. Entendeu? Então é uma coisa muito interessante isso, e eu pratico isso, pratiquei isso a minha vida toda, ainda pratico e tal. Eu adoro criança, eu acho que é uma energia muito bacana, muito inovadora. Uma criança num ambiente, né, alegra, diverte, levanta a gente, traz aquilo que a gente, com a maturidade, com o nosso desenvolvimento, a gente termina deixando de lado, que é a espontaneidade, a forma feliz de ser. A criança, ela expande a sua alegria, a sua felicidade através das suas brincadeiras e tal, que também são aprendizados importantes, que a gente precisa realmente prestar um pouco mais de atenção. Bom, voltando aqui à nossa questão da harmonia familiar, é importante que cada um de vocês entendam. Temos várias fontes de vibração e energia naquele determinado ambiente. E aí nós temos que realmente conhecer, procurar entender qual é o estado vibracional daqueles elementos que estão envolvidos e tentar harmonizar. Mas nós só vamos conseguir isso conversando, dialogando, procurando saber o que está passando na cabeça do outro, procurando sentir as suas necessidades. Porque com certeza cada cabeça, como diz um velho ditado, cada cabeça é um mundo, cada cabeça é uma sentença. Mas se é definido pelos responsáveis pelaquela família, se é definido um caminhar, um propósito, que é o que todos irão desfrutar deste propósito com o passar do tempo, né? Seja na construção de um lar, enfim, aquilo que a família se propõe, se todos estiverem imbuídos daquele mesmo propósito, opa, já temos aí o nosso primeiro ponto de canalização. E entender que cada ser humano, sendo um indivíduo, né, em algumas situações, nessa trajetória, alguns vêm com um propósito diferenciado. E nós temos que compreender isso também. E nos resta apenas, nós não podemos, de maneira nenhuma, assumir a responsabilidade da autocondução de cada um. Cada um tem o seu livre-arbítrio, tem uma autorresponsabilidade com seus atos, com as suas ações, com as suas atitudes perante a vida. O que nos cabe apenas, como responsáveis por preparar estas pessoas, eu estou me referindo aí aos nossos filhos, para o mundo, né, transmitir coisas positivas, transmitir valores, transmitir princípios que realmente darão àquele indivíduo instrumentos para que ele possa enfrentar a vida, para que ele possa conquistar
aquilo que ele deseja. E esta base é fundamental. E vou dizer para vocês, pais e mães, que esses princípios de valores de conduta, a fase em que deve ser trazido e mostrado e até de certa forma estruturar uma personalidade, segundo os psicólogos, isso vai no máximo até 7, 8, 9 anos de idade. Depois, daí para frente, fica difícil, porque já há uma tomada concreta de consciência daquele indivíduo, e aí a tendência é ele desconsiderar ou até mesmo desprezar aquilo que está sendo dito. E ele vai aprender aonde? No mundo. E aí começa uma competição. Então não percam tempo, comece desde já, desde pequenininho, mostrando o certo, o errado, qual é o melhor caminho, dentro daqueles princípios que você acredita, e vai conduzindo aquele ser naquela direção do bem, para que você mantenha uma harmonia dentro da sua família, uma harmonia dentro do seu lar. E aí, quando nós remetemos aqui a nossa mandala mística cigana, nós vamos perceber que ao verificar a data de nascimento e até mesmo conhecer um pouco da energia de cada um, nós vamos encontrar um ponto de convergência, aquela energia que é a energia da família, aquela proteção que rege aquele grupo. Como nós sabemos disso, né? Tem sempre uma energia, um protetor que vai guardar aquela família, aquela responsabilidade de conduzir aquelas pessoas no caminho do bem. E a responsabilidade também é toda nossa, de pai, de mãe, que tem que realmente tomar a sua posição. Eu acredito que a maioria de vocês que estão me assistindo passaram por um tipo de educação, talvez semelhante à que eu passei, em que os nossos pais tinham uma presença firme na nossa vida, na nossa condução. Eles realmente, depois, com o tempo, na época que a gente está passando por aquelas pressões, aquelas exigências, ai, o pai é chato, a mãe é chato, tem que ser chato mesmo, sabe por quê? Na hora que você está lá na frente, já na sua adolescência, né, criando as suas asinhas para voar, quando o mal se apresenta para você, vem, pô, faz comigo, ninguém tá vendo não, pô, é só uma provinha de nada, não vai acontecer nada não. Se você não tem essa informação na sua cabeça, esse princípio enraizado, você vai embarcar, e vai mesmo, entendeu? Então, mas se você tem aquela vozinha do seu pai, da sua mãe, olha, não faz isso é errado, você vai se arrepender, vai trazer consequências para a sua vida, presta atenção, isso não é coisa boa. Essa coisa fica lá dentro da cabeça da gente, né? Ali nos guiando. E com certeza a maioria de nós não temos arrependimento daquilo que nós recebemos, né? Salvo algumas exceções, porque nós estamos falando de ser humano, né? E cada um tem uma resposta para a vida diferente do outro. Mas eu estou falando, se você está buscando harmonia, pensa nesses princípios, né? A nossa mãe, eu sou de uma família de 9 irmãos. Olha, era sagrado. Todo dia pela manhã, enquanto ela ia realizar os afazeres, colocava todos os filhos sentados à mesa, aí o mais velho pegava a lição, né? Aí o mais velho ensinava para o mais novo, e ia assim. E era todo dia aquela reza. Olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo outro, isso é assim, isso é essa. Todo dia aquela reza. E que com certeza eram os valores e os princípios que ela estava passando para a gente, para nós. Que ela estava passando para todos nós. E com certeza aquilo ali fez uma diferença muito grande na nossa formação. Uma diferença positiva. E é isso que eu quero que vocês efetivamente entendam de uma vez por todas. Vamos buscar. E aqueles que tiverem alguma dificuldade nisso e quiserem usar aqui dessa orientação, é só entrar em contato com a gente, que a gente pode tentar dar um caminhamento, dar um direcionamento mais específico para cada família, tá ok? E hoje falando, hoje é dia 6, né? Hoje a casa
a casa de influência nesse dia cai aqui na casa da cigana Sarita, né? A casa da mandala mística, que é a cigana Sarita, que comanda os ciganos das águas doces e tem como principal força o dever, o compromisso, a obrigação. Um detalhe importante dessa cigana, que é conhecida como a cigana do amor, ela trabalha especificamente para ajudar nos conflitos familiares, nos conflitos das relações. Essa é a missão que ela traz aí enquanto energia. E com certeza ela nos alerta exatamente para que cada núcleo familiar, cada pessoa procure compreender qual é o seu papel, qual é a sua função dentro daquele núcleo familiar e tentar sustentar isso da melhor maneira possível. Tá entendendo? Então, assim, tem uma coisa que ela nos traz que diz o seguinte: um princípio básico da vida. Para você comandar, a primeira coisa que você tem que fazer é saber obedecer. Um grande líder se faz pelo grau de obediência que ele desenvolveu durante a sua vida. E essa obediência é banhada de disciplina, compromisso e responsabilidade. Só assim você vai ter o peso da mão adequado para conduzir grupos e pessoas. Então, isso é muito importante. Traz o elemento sino do horóscopo cigano, que é a sinalização, né? É o sinal, é o caminho, é o alerta, tá? Que a gente tem que estar alerta a essas coisas, porque essa harmonização energética dentro da família é uma coisa extremamente importante. No futuro, você saber que o seu filho ou sua filha está com 15, 16, 17 anos, e pai, quero ir na festa, quero ir num baile, quero ir não sei o quê, e quando ele estiver lá, você vai estar também. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas tem que construir isso cedo, porque muitos vão errar porque não tiveram esse apoio, não receberam isso, e outros não errarão porque receberam sim. E se errarem, vão errar por conta deles, por conhecimento de causa, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Mas com certeza, se você estiver ali na cabecinha, né, que os psicólogos chamam, né, no ego, né, o ego e o superego, aqueles que fazem essa divisão mental, vão dizer assim: tô aqui, hein, não vai fazer besteira, tá entendendo? Tudo isso é importante porque a palavra tem vibração, a palavra é energia. Nós jamais podemos deixar de acreditar nisso. Então, converse com seus filhos, converse com seus familiares, tentem ouvir o coração de cada um deles, todos, não só os jovens, como aqueles que já estão mais idosos, né? Que todo mundo vai passar por isso. Procurem ouvir com o seu coração, procurem disseminar o amor, procurem trazer a compreensão para que tudo realmente atinja aquele objetivo maior, que é esta harmonia dentro do nosso lar, tá ok? Então, gostaria de pedir a vocês, aqueles que acharem interessante esse nosso bate-papo aqui, que vocês compartilhem com seus amigos. Com certeza, no momento que eu estou falando, vocês trouxeram à mente alguém ou algum conhecido que precisa ouvir essas palavras, né? Precisa essas reflexões que estão sendo trazidas aqui. E lembrando que eu preciso, lógico, da ajuda de vocês cada vez mais para se inscreverem no canal, ok? Tocarem aqui o sininho das notificações para que vocês sejam informados de novos vídeos e assim nos ajudar cada vez mais, que mais pessoas recebam essas informações e essas reflexões aí. Tá legal? Eu peço ao nosso grande Deolá, a Cristo Jesus e a Santa Sara Kali, que cubra a vida de vocês com muita prosperidade, muita paz, muito sucesso, muita saúde, tá? E muita felicidade acima de tudo. E tchau!